Eu tenho quase certeza de que todo mundo tem uma atividade ou outra que gosta de fazer e que dedica boa parte do seu dia a ela, seja projetos sozinhos, coisas que gosta de fazer com outras pessoas ao lado, e comigo não poderia ser diferente. Nesse vídeo eu vou mostrar minha trajetória, meio conturbada e desesperada talvez, que tive em busca dos meus hobbies. Então, simbora! Ainda me lembro como hoje de uma atividade que fiz de geografia no 6º ano, que era relativamente simples. O professor chegou na sala, começou a escrever no quadro, a gente precisava copiar e responder isso no caderno. Fácil, não é? Errado. Porque teve uma questão ali no meio que simplesmente acabou com o meu dia. E essa questão perguntava nada mais nada menos do que o que eu queria ser quando crescesse. Perguntando sobre profissão, obviamente. Mas eu congelei, paralisei, não soube responder. E eu lembro que passei um ano inteiro sem responder aquela atividade. Não me pergunto como, mas ainda consegui um visto. Mas o foco não é esse. O ponto é que aquilo não ficou barato. Não acabou ali. Aquela pergunta continuou circulando, martelando minha mente, e eu decidi que já estava mais do que na hora de arrumar alguma coisa para fazer, algo que as pessoas enxergassem em mim e pudessem dizer, olha, fulano de tal faz tal coisa, algum hobby. Mas antes de continuar essa história, quero logo avisar que os hobbies citados não estão numa ordem cronológica, até porque como foi uma jornada bem conturbada, eu acabei atropelando atividade por cima de atividade, fazendo muitas coisas no mesmo período de tempo e coisas até mesmo antes desse período, então só queria deixar isso claro e agora sim segue o vídeo. Eu lembro de o artesanato ser um dos primeiros hobbies que tive, principalmente aqueles que envolviam papel, como origamis. Eu lembro de fazer bastante aquele tsuru, o clássico mesmo, o passarinho. Pegava uma folha de caderno que tivesse ali moscando e começava a dobrar com as técnicas israelenses que aprendi nos tutoriais do YouTube. Inclusive nessa época cheguei a maratonar vários e vários tutoriais que eram muito interessantes. O cara ali sem a ajuda de nenhuma ferramenta, nenhuma tesoura, nenhuma cola, nenhuma fita, conseguia dobrar o papel, cortar aqui e ali usando as próprias unhas e fazer, sei lá, o Burj Khalifa. E aquilo era bem encantador pra mim na época, porque era quase como um passe de mágica. Eu lembro que passei um bom tempo fazendo origamis até saturar um pouco, porque eu comecei a elevar demais o nível de dificuldade da coisa. Porque eu comecei com coisas mais simples como o tsuru, uma pomba da paz, um trevo de 4 folhas, e depois eu tava muito no hype de fazer um dinossauro, só que acabou que quando eu vi o tutorial, meu amigo, aquilo ali foi um pouco demais pra mim na época. E já pegando essa carreira do origami, tem também um tipo de origami que pouca gente conhece, que é o origami 3D. Ah, Márcio, mas origami já não é 3D? Sim, mas é para enfatizar o fato de que esse tipo de origami, você pega o papel, divide em 16 partes, eu acho que é 16 partes, se eu tiver errado vou colocar aí na tela, e com essas 16 partes você começa a dobrar e fazer pecinhas, e com essas pecinhas você monta como se fosse um Lego, por isso o 3D do nome. Diferente do origami normal, eu não cheguei a fazer tantos projetos com o origami 3D, até porque levavam horas para fazer as peças, e você precisava de no mínimo 40 para fazer uma coisa pequena. Eu cheguei a fazer uma tartaruga pequenininha, cheguei a fazer também um fóssil de peixe, só o esqueleto do bichinho, e o mais impressionante, o mais demorado e o mais da hora, o escorpião. Eu lembro que eu fiquei tão contente com esse escorpião que eu peguei os outros 2 origamis e o escorpião e passei uma tinta brilhosa spray vermelha para tentar preservar eles. E na época eu achei isso muito maneiro, só que acabou que em vez de preservar só fez os papéis ficarem enrugados mais fáceis, então acho que não adiantou muito. E para corrigir essa coisa da resistência do papel, eu comecei a fazer meus projetos em papelão. Lembro que um dos primeiros projetos que fiz foi para a escola num trabalho de ciências que tive sobre insetos, especificamente besouros, tá? E aí eu lembro que eu vi um modelo no Pinterest, fiz ali o besouro e ficou muito legal. Era um dos primeiros projetos que eu fazia nesse nível, porque antes eu só pegava o papelão para fazer umas besteiras que eu encontrava no YouTube, mas não ficou só preso a essa época. Teve alguns projetos de escola mais recente que eu continuei usando papelão, inclusive tá aí na tela um deles, que foi a cartola do meu personagem, que fiz com a máscara embaixo, mas acabou que a máscara não ficou muito boa e só sobrou a cartola mesmo. Ela é inteiramente feita em papelão, quer dizer,
predominantemente, porque na parte de fora tem uns EVA e um papel de parede em cima. Mas ela foi feita a base inteira de papelão. E tem um outro projeto também, que é essa espada, tô mostrando aí, que é de um personagem meu, um OC, mas esse aí vocês vão conhecer mais pra frente. Fora essa coisa do papelão, eu também fiz bastante papercraft. Esse sim eu achava maneiro, porque você basicamente transformava qualquer impressora normal em uma impressora 3D. Era só pesquisar na internet o modelo, colocar pra imprimir, recortar, colar e... tcharam, tá pronto. Eu tenho uma impressora aqui, ela tá no cenário inclusive, e eu fiz bastante papercraft, principalmente de Minecraft, porque era bem mais fácil fazer um cubo do que um cilindro, por exemplo. Tiveram alguns projetos mais simples, alguns projetos muito complicados que eu desisti no meio do caminho, mas no geral foi a era que mais durou até mais do que o origami, o papercraft. Fora algumas menções honrosas a coisas que eu fiz de biscuit e alguns outros materiais mais diferenciados aí no caso, mas se enquadra como artesanato também. Esse tópico eu confesso que entrei em uma guerra comigo mesmo para ver se adicionava no vídeo, mas querendo ou não, jogos na sua maioria são um hobby também. Tem gente que joga profissionalmente, mas esse nunca foi o meu caso. Por que que eu entrei em uma guerra comigo mesmo? Porque essa questão dos jogos aconteceu antes mesmo desse pseudo-trauma escolar, essa depressão pós-questão. Mas enfim, né? Comecei a jogar com meus 7 anos, mais ou menos, quando eu ganhei um tablet, bem capenguinha por sinal, mas era tudo que uma criança daquela época precisava. Eu joguei alguns clássicos aí, como Zumbi Tsunami, Jetpack Joyrider, Subway Surf e alguns outros menos interessantes, mas que eu gostava bastante também na época. E essa época até que durou um pouquinho, mas tudo mudou quando eu conheci o Minecraft, principalmente pelo YouTube. Eu assistia grandes youtubers da época, como Authentic Game, Dias Ghost e toda essa rapaziada aí da era de ouro do YouTube. E eu fiquei simplesmente encantado com tudo aquilo. Eu lembro de meus 8 ou 9 anos, acho que uns 8, de eu ficar enchendo o saco da minha mãe todo feriado e final de semana pra ela conversar com minha tia pra ver se deixava eu ir lá pra casa do meu primo, porque ele tinha um Xbox 360 com um Minecraft bonitinho ali no talo pra gente passar a tarde inteira jogando. Era simplesmente maravilhoso. Eu lembro que esse mesmo primo foi quem me apresentou a versão de celular do Minecraft, que na época ainda era o Pocket Edition e não o Minecraft Bedrock, e eu fiquei assim, caraca, como que você tá jogando Minecraft no celular? Eu pensei que era só pra console e computador, como faziam os youtubers. Como eu já tava muito acostumado com os controles, eu acabei morrendo pra uma aranha na primeira vez que eu joguei o Minecraft Pocket Edition, mas depois eu fui pegando o jeito e uma galera da minha escola me ajudou a instalar ele no meu celular, e dali em diante a gente passou os recreios jogando um mapa de esconde-esconde, aqueles mapas gigantescos que os youtubers que eu assistia e todo mundo ali assistia também jogavam, e era simplesmente sensacional a sensação de estar ali com a galera jogando um esconde-esconde, todo mundo resenhando e depois voltar pra aula. E também teve a questão de que nessa época eu tava muito no hype, muito mesmo no hype dos youtubers aí de Minecraft. Eu comecei meu canal, então eu não vou revelar o nome do canal aqui, até porque é bastante vergonhoso, mas tá aí um trecho da pérola que eu soltava no YouTube. Espera, não entre, só entre quando eu realmente dizer. Isso era com meus 10 anos de idade, então segue uma ordem meio cronológica aí. Mas eu jogo Minecraft até hoje, tá? Inclusive, vira e mexe eu posso estar fazendo um vídeo sobre o mapa que eu tô jogando, porque é bem interessante, mas esse não é o ponto aqui. Parando de falar um pouco sobre Minecraft, tem também alguns outros clássicos que eu acompanhei nessa mesma época, mas que não cheguei a jogar, como os jogos de terror, Five Nights at Freddy's, Hello Neighbor, Band the Ink Machine e alguns outros jogos que eu acompanhei na época e cheguei a zerar não muito tempo atrás, como Sonic 2, especificamente o 2, ele é maravilhoso, Cuphead, Hollow Knight, que não cheguei a zerar, mas eu cheguei a jogar, então acho que tá valendo. E alguns outros jogos de browser, de navegador, no caso, e uns joguinhos mobile meio esquisitos aí da vida.
Eu não vou mentir e falar que música apareceu na minha vida a partir de tal idade, até porque é uma coisa bem cotidiana. Então, se fosse definir uma data, seria a partir do dia que eu nasci. Mas a questão mesmo seria produção musical. E a questão de produção musical aconteceu quando minha mãe estava conversando com a tia minha, que estava falando sobre colocar minha prima numa aula de violão. Ela se interessou, conversou comigo, eu me interessei também e começou eu e minha prima a fazer esse curso aí, que era gratuito na época. O problema do curso foi um só. O professor não tinha tanta paciência, era daqueles professores que, por mais que fosse gente boa, pegava bastante no pé, e principalmente comigo porque eu sou canhoto. E afinar um violão ao contrário deixou o meu professor visivelmente irritado. Mas mesmo com essas dificuldades, com o tampão do dedo arrancado 2 vezes por causa das cordas de aço, eu ainda consegui progredir bastante nesse curso. E meu pai chegou até a comprar um violão pra mim, que é esse que tá no cenário do começo do vídeo. Então, com certeza valeu a pena. E esse curso de violão eu fiz aos meus 13 anos, mas era no período próximo da pandemia. Então, quando chegou a pandemia, que o curso fechou as portas, eu não cheguei a concluir ele. Mas eu vi bastante conteúdo na internet, então eu tenho uma base bem sólida hoje em dia. E um caso mais recente é a produção musical no digital. É tanto que as músicas que tocam de fundo e no final do vídeo foram produzidas por mim mesmo. E fora isso, fui bastante influenciado pelos jogos que eu jogava. Por exemplo, Sonic 2 tem músicas maravilhosas, Pokémon também tem músicas excelentes. E falando em Pokémon, vamos pro próximo tópico. Além de jogar os jogos da franquia de Pokémon, eu coleciono o TCG, e essa questão de colecionar o TCG é ainda mais confusa cronologicamente falando, porque eu comecei a colecionar na pandemia. Quando todo mundo estava nas suas casas isolado, só nas redes sociais, eu criei o meu Instagram, o meu finado Instagram, porque o Instagram que eu tenho é novo, mas eu assistia às lives de um cara que casualmente me chamou pra ver as lives, perguntou: olha, você gosta de Pokémon? Eu tô fazendo live. Beleza, eu tinha 13 anos e esse cara acho que tinha 11, 12, era mais novo que eu, isso eu tenho certeza. E eu gostei bastante do conteúdo, ele mostrava ali as cartinhas, a coleção dele, e eu fui me interessando por aquilo até que chegou um ponto que eu já tava fazendo live com ele, já era amigo dele, e ele queria me presentear com várias cartas e um fichário. Obviamente eu aceitei, porque eu não sou besta nem nada, e hoje em dia eu tenho bastante coisa que ganhei dele, mas principalmente coisas que ganhei quando eu viajei pra Salvador, anos depois, e participei dos eventos de lá. Eventos esses que eu cheguei numa loja ali, perguntei pro cara da loja se ele conhecia alguma comunidade de Pokémon e ele disse que conhecia e me adicionou no grupo do WhatsApp ali. O primeiro evento que participei foi o Pokémon Day de 2024. Participei do evento com várias pessoas, joguei porque eu já tinha uma base legal do tempo que eu estudei na pandemia, só não tinha como praticar. Agora que eu tinha como praticar, eu amassava geral. E eu sou bastante grato a esse grupo porque boa parte da minha renda veio das cartas de Pokémon, então um obrigado do fundo do meu coração para toda a galera aí de Salvador. Mas falando agora sobre a coleção em si, os jogos que eu joguei serviram como base para me guiar nas minhas coleções. Eu tenho aqui uma pasta do Pokémon Fire Red, que cheguei a zerar, tá aqui todos os 151 Pokémons de canto. Tem também a do Heart Gold Soul Silver, que foi um jogo que eu zerei mais recentemente. Tá faltando várias cartas aqui e eventualmente eu vou completar essa coleção. Pokémon Emerald, que é meu favorito, meu xodozinho. Eu tenho até um cartucho aqui dele, só não tem o console, mas aí é detalhe, que também tá completo com todos os Pokémons de Hoenn. E uma menção honrosa à coleção Mega Evolução, que foi um evento de pré-lançamento que eu joguei lá em Salvador mesmo, inclusive cheguei a completar 80% dessa coleção antes dela ser lançada. O cara é brabo. E no final, uma outra menção aqui ao meu Pokémon favorito, o Porygon, esse carinha aí meio problemático das ideias. Eu tenho todas as cartas dele, fora a caixa que eu tenho com várias cartas. Eu já cheguei a acumular mais de 5.000 cartas e hoje eu tenho 2.000 no máximo, porque eu fui vendendo, revendendo ali, e é assim que eu consegui uma renda nessa época. Brasil, o país do futebol. Eu lembro que nunca fui chegado em futebol, jogava com os moleques aqui na rua, mas eu ficava só de goleiro pra tampar um buraco no time e nunca me dei bem com esse esporte, muito menos com a comunidade tóxica que ele tem. Eu vim praticar esportes de verdade quando eu tava em Salvador, no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, e um amigo nosso da escola chamou geral e falou: a gente vai jogar no interclasse e a gente precisa treinar basquete. Detalhe, ele era o único que tinha jogado basquete antes, então era ele, eu
e mais 3 iniciantes, que eu também era iniciante, para treinar para em setembro daquele mesmo ano a gente jogar um interclasse. Resultado, a gente treinou, ficou bonzinho até, jogou aqui e ali, mas no interclasse a gente foi amassado. Tem essa medalha de terceiro lugar que a gente só ficou em terceiro lugar porque só tinha 3 times, então não tinha como ser pior que isso. E no outro ano a gente continuou jogando, mas aí o resultado foi pior ainda porque a gente já estudava em outra escola no segundo ano do ensino médio e boa parte da galera continuou lá e o grupo ficou dividido em 2. Mas foi uma experiência em tanto, eu gostei bastante do esporte. Teve algumas coisas ou outras ali que eu não gostei, como a comunidade do street basket, que é os caras que jogam mais na rua, assim. Aquela comunidade a gente só ignora mesmo. Fora o basquete, eu tentei também aprender kendo, aquele esporte japonês da espada, de samurai e tudo mais, porque eu tava meio no hype de anime. Aí um adolescente esquisito xingando a espada pra lá e pra cá no quintal, e eu só não passei do primeiro tutorial do YouTube mesmo, então é uma menção aí. E agora sim, senhoras e senhores, o momento mais aguardado, o mais esperado, os meus 2 principais hobbies, desenhar e escrever histórias. E não vou comentar sobre eles aqui. Isso vai ser assunto para um próximo vídeo, então se gostou do vídeo, se inscreve no sininho, ativa o like e deixa o canal. Valeu! A única coisa que me deixa indignado é que ninguém me avisou que editar um vídeo com mais de 16 minutos dava tanto trabalho. Senhor amado.